Fui convidada para trazer o meu testemunho, falar um pouquinho como que foi a minha infância, mas antes eu quero deixar uma palavra que está em Salmo 78, até o versículo 7, para que vocês entendessem o porquê que vocês estão aqui hoje. Um dia chuvoso, dia gostoso para ficar em casa, mas a palavra de Deus orienta a nós, enquanto os pais, a estar ensinando a palavra para vocês. Então, o Salmo 78, a partir do versículo 1, fala assim: escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, o que ouvimos e sabemos e os nossos pais nos contaram. Não encobriremos aos seus filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, até que os filhos que haveriam de nascer e eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. Então poriam em Deus a sua esperança e não se esqueceria das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos. Então Deus, desde lá do Antigo Testamento, orienta que os pais ensinem os filhos o caminho do Senhor, para que eles soubessem, a geração vindoura, soubesse das maravilhas que o Senhor fez. Deus, desde o início, tinha um propósito com a raça humana. Só que os homens quiseram ser igual a Deus e quebraram a lei de Deus. E eles foram banidos do paraíso, e eles, mesmo sendo expulsos, eles continuaram a ter relacionamento com Deus, e Deus prometeu que enviaria Jesus Cristo, lá em Gênesis 3,15, que viria um nascido de mulher que quebraria essa barreira que foi levantada quando o homem pecou. Então, a palavra de Deus fala o seguinte: ouve as palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas e porei enigmas da antiguidade. A palavra de Deus, se vocês forem olhar, está cheio de exemplos de parábolas, de enigmas, de assuntos que faz com que um homem pense em Deus como um ser que criou todas as coisas. Vocês que são adolescentes que gostam de histórias fantásticas, o livro de Daniel, Elias, Eliseu, eles trazem isso. Elias, ele subiu numa carruagem de fogo. E a gente vê, eu acompanho o meu neto e acompanhei meu filho, aqueles desenhos japoneses. Deus já tinha criado isso. Vocês sabiam que tudo que nós temos hoje, tanto nas leis, veio da Bíblia, veio do conhecimento da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós deixamos de acreditar acreditar em Deus e falar de Deus. Por quê? Porque as pessoas nos hostilizam, tiram sarro. Vai lá o crentinho, vai lá o da Bíblia, né? Hoje já nem tanto, mas alguns anos atrás ser cristão era tido como uma pessoa que não tinha inteligência. Como que você vai cultuar alguma coisa que você não viu, você não conhece? Mas a palavra de Deus fala que os pais têm uma função, que não encobriremos aos seus filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas. Um Deus que abre o caminho para os seus filhos passarem. Um Deus que de dia coloca uma nuvem, porque o sol é escaldante, e à noite uma coluna de fogo para esquentar no deserto. Esse é o Deus que nós servimos, e a palavra de Deus fala que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós não vamos procurar lá um túmulo onde está Jesus. Jesus está no céu, Jesus ressuscitou.
E ele fala assim, ó, ele estabeleceu um testemunho, pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que se fizesse conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura, para que a geração futura a soubesse, e até os filhos que haveriam, os filhos que vocês terão, vão ter conhecimento da palavra de Deus. De uma forma ou de outra, eles vão conhecer a palavra de Deus. Todos vão conhecer a palavra de Deus. Por isso que eles vão ser indesculpáveis diante de Deus quando Jesus voltar. A falar, mas eu não sabia. Sabia sim. Hoje, dia 28/5/2023, você estava numa pequena sala onde foi proclamado o meu nome. Então a gente nunca vai para dizer, eu não conheço. Conhece sim. Na televisão, nos outdoor, nas músicas, tudo a gente vê Deus. Então, poriam em Deus a sua esperança e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os mandamentos. Então, o objetivo nesta manhã é colocar em Deus a esperança, para que vocês não esqueçam das obras de Deus, mas que guarde os mandamentos dele. É um privilégio ser filho de Deus, não é um peso, é um privilégio. E muitas vezes eu fico assim, muitas vezes fico triste porque as pessoas acabam enaltecendo as pessoas que em um certo momento se desviaram da palavra de Deus e voltaram. Ele foi feiticeiro, ele foi isso, ele foi bandido. Não. O privilégio é de você conhecer a Deus e ser filho de Deus até o fim. Esse é o verdadeiro testemunho. Mancha, além de manchar, muitas vezes nós valorizamos o que foi e voltou, mas e o que sempre permaneceu? Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus como pessoa já adulta. Meus pais eram adventistas e meu pai se desviou, minha mãe foi junto, e aí o lar sempre foi uma bagunça. Eu ficava muito, eles se separavam muito, e eu e o meu irmão, nós ficávamos cada um com uma avó. Eu ficava com a mãe do meu pai, com a mãe da minha mãe, e o meu irmão com a mãe do meu pai. A mãe da minha mãe era uma serva de Deus. Então, na casa da minha avó, toda manhã, antes de tomar o café, era lei na casa dela. Você era bem-vindo a qualquer momento, mas você tinha que adequar as leis dela. 6 horas da manhã ela levantava, fazia o café, a gente se sentava em torno da mesa e ali ela lia uma palavra e fazia uma oração. Isso era para quem viesse, do rei ao mais humilde servo que parecia na casa dela. Todos tinham que se adequar, sentar na mesa, tomar o café, todo mundo junto. Lá não tinha esse negócio de cada um levanta no seu horário. Levantava, todos tomavam um café juntos e ela lia a Bíblia e fazia oração. Depois disso, você podia fazer o que você quisesse, mas ali era o ensinamento dela. E na casa dela, tinha uma coisa muito gostosa, que a gente ia, porque lá no princípio de assistir televisão, terminava o Jornal Nacional, era dormir. Na época era o Cid Moreira, falava boa noite, era boa noite. Mas as pessoas gostavam muito de ir na casa dela. As pessoas tinham prazer de ir na casa dela. Por que será? Porque ali tinha a presença de Deus, a presença do Espírito Santo estava ali. Na época, muita gente nem entendia o porquê. Como que era gostoso ficar ali naquele ambiente. Porque aquele ambiente era um ambiente saudável, tinha Deus naquele lugar. Então, entre as indas e vindas do meu pai, nós ficávamos. Eu falo assim, eu fui privilegiada porque eu fiquei com alguém que tinha um coração grande, um amor grande, que cuidou, que zelou, que amou, que corrigiu. E o meu irmão nem tanto. E nós tínhamos uma sede muito grande, mas na época eu não entendia o que era. Com 14 anos, eu era líder da Igreja Católica, eu tinha um grupo de jovens,
E nós sempre nos reuníamos no sábado. E um dia uma vizinha, era igual aqui na igreja, ela era uma moça muito legal. Ela convidou para a gente assistir o culto. Nós não fomos lá, nós ficamos do lado da cerca e veio um pastor ministrar uma palavra. E aquele dia, Deus falou muito forte no meu coração, ele me chamou, queria que eu fosse lá, e eu falei, eu não vou. Estava do outro lado da cerca, eu não vou. Aí ele falou assim, olha, tudo bem, você pode até não vir hoje, mas Deus vai te alcançar e Deus vai falar com você e você vai passar por situações e você vai lembrar. Quando eu vim para Jesus, eu já tinha a Camila. Sabíamos que nós não íamos por um outro caminho, porque o meu esposo não gostava de ir na igreja católica, ele não batia as ideias com as ideias do padre, mas a gente ficava. Não ia a lugar nenhum, não ia. Ficávamos em casa. Eu, apesar de não procurar, eu li a Bíblia, eu já tinha lido, antes de vir para Jesus, já tinha lido a Bíblia, muitas coisas eu não entendia. Meu esposo é bombeiro, na época ele ficava muito tempo fora de casa, e às vezes ficava só eu e o Rafael. Faz 34 anos que eu moro naquele lugar. Quando nós mudamos aqui, nós fomos do 5º moradores, então não tinha cerca, não tinha vizinho, era só eu e o Rafael tinha 4 anos. Nós passamos muito medo, ali era o caminho que as pessoas passavam para ir para o Sarandi, então ele era um trânsito. E muitas vezes o Rafa falava assim para mim, mãe, eu tô com medo. Eu falava assim, vamos rezar, vamos orar. Aí nós rezávamos, nós orávamos, e aí a gente descansava. Eu não podia falar para ele que eu estava com medo também. E Deus foi ministrando, Deus foi ministrando. Quando a Camila nasceu, a Camila chorou 6 meses interrupto. Ela chorava muito. E um dia, no quartel, um rapaz que hoje é médico, chamou a Mauri, ele se converteu, ele chamou a Mauri para ir na igreja. Na igreja era uma igreja que não tinha templo, mas eles se reuniam nos sábados na escola Faria Pioli. Nós fomos. O Mauri se converteu no primeiro dia. Chegou lá, Deus falou com ele de umas inquietações que ele tinha, da época que ele andava nas madrugadas recolhendo pessoas. E ele aceitou Jesus, mas ele não tinha a menor noção do que ele tinha feito. Ele falou assim, e agora? Eu sou crente. Eu falei, sim, você aceitou Jesus. E agora, o que eu faço? Ué, você vai ter que ir na igreja? Você aceitou Jesus, você... E aí, no outro dia, isso foi no sábado para o domingo, aquela noite ele não dormiu e não deixou eu dormir. Ele foi, chegou de manhã, as pessoas foram abraçar ele, chamar ele de irmão. Ele falou assim, o que eu fiz? Eu falei, olha, você aceitou Jesus. Aí nós começamos. Mas eu falei para ele, eu não vou virar crente. Eu vou com você. Porque eu tinha sempre aquela ideia de que família unida permanece unida. Falei, olha, se você está pensando que eu vou deixar você ir sozinho, não vou não. Eu vou junto com você. Agora, ser crente é outro departamento. E por uns 3 meses eu fui. Nós íamos de segunda a segunda na igreja. Eu ia junto. Até que um dia eu tive uma experiência com Deus. O Amaury disse que, depois comentando que tinha orado, e que realmente falou, se aquele era o caminho que Deus tinha para nós, aquele dia eu ia aceitar Jesus. Ministração, o pastor pregou, eu não lembro do que foi ministrado, eu lembro do espaço, que era era um culto numa área, na casa de uma irmã.
e eu ouvi uma voz maravilhosa me chamando. Nunca mais eu ouvi essa voz. Mas quando eu ouvi aquela voz, eu larguei tudo e fui. Eu ouvi o meu nome, olha, não tem o que descrever com aquela voz. Quando eu fui para frente, a Mauri entendeu que realmente era Deus confirmando o que nós tínhamos dado o passo corretamente. A partir de então, nós nos firmamos na igreja. 2 meses depois nós nos batizamos e estamos até hoje. Então, assim, é um caminho fácil? Não, mas é um caminho maravilhoso. E aquela voz eu nunca mais ouvi, mas eu não vi mais ninguém, eu só ouvi aquela voz chamando o meu nome. E quando eu ouvi aquele chamado, eu saí e fui para frente. E a partir de então, a minha vida mudou porque a partir do momento que eu aceitei Jesus, e aí nós começamos a ir na igreja e fomos vendo a necessidade, eu me tornei professora da escola bíblica infantil. Não tinha nenhum conhecimento de como trabalhar com as crianças, mas aí nós fomos, eu e uma outra colega, nós começamos a trabalhar. Eu trabalhei mais de 25 anos com o departamento infantil, mas foi a partir daí que eu fiz magistério, eu fiz faculdade e fui aprimorando meus conhecimentos, e hoje eu trabalho na escola já há 17 anos. Mas tudo decorrente desse dia, que foi maravilhoso. Foi a melhor decisão que nós tomamos, tanto como pessoa, como casal. Ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. A Camila tinha 6 meses quando nós aceitamos Jesus. E hoje eu fico maravilhada de ver a minha neta pegando a Bíblia. Ela conhece os personagens. Ela tem 1 ano e 8 meses. Está fazendo hoje 1 ano e 8 meses. Ela sabe onde estava Pedro, quando Jesus estava triste. Então, é maravilhoso de poder passar para a geração futura aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Há cerca de 2 anos eu tive Covid. Vocês me viram já aqui de cadeira de rodas, de andador. Mas a presença de Deus constante nos dá força para passar por adversidade. Deus nunca prometeu que nós íamos viver numa ilha da fantasia, sem dificuldade, que nós nunca iríamos enfrentar problemas, mas que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação do século, até a vinda dEle. Então, tem passado dificuldade? Temos passado por muitas dificuldades, mas Deus, junto conosco, nos dá força para entender, para caminhar e não desistir. E falar para vocês nessa manhã acerca da palavra de Deus é muito bom. Eu acho que agora eu queria ouvir o que vocês querem, para não ficar muito cansativo. O que vocês querem saber? Porque se você não fizer pergunta, eu vou fazer. Como nós vemos, cristão não tem cristão perfeito. E tem pessoas que têm uma mudança e tem pessoas que estão dentro da igreja, mas só estão dentro da igreja. Elas não dão testemunho vivo da palavra de Deus. Elas estão, mas não são. Não sei se você entendeu. Nem todos que estão são realmente filhos de Deus. E isso faz a diferença na vida dos que o cercam, né? E como estavam seus pais depois da sua conversão? Meus pais voltaram.
Mas pro adventista ou... Sim. Infelizmente, essas igrejas, uma vez ali, quando eu me converti, a minha mãe perguntou, mas você não lembra do que de lá? Falei, mãe, lembro, passava uma fome. E nós morávamos no sítio e nós íamos andar uns 10, 12 quilômetros para ir para a cidade. E lá tem primeiro a escola, né, que eles chamam escola sabatina, e depois o culto. Então nós tínhamos que levantar muito cedo, nos aprontar, andar, a gente ia de carroça, mas andávamos uns 10, 12 quilômetros, às vezes mais. Aí assistíamos a escola, depois o culto. A hora que terminava, nós tínhamos que deslocar de volta. Então era um período muito longo e nós não tínhamos recursos, alimentos para levar, que era que a gente podia socializar ali com os irmãos. Então, então era uma coisa assim, de vez em quando nós ficávamos para almoçar na avó, mas não podia ser todo sábado, né? Então era um período assim que a gente saía de casa umas 7 horas, chegava 1 hora da tarde. Então era um período de... Era o que eu lembrava da fome. Então era um período assim bem... Era complicado para mim, para o meu irmão que era criança. Então o que ficou? Porque na escola, quando que eles separavam, eu aprendi a cantar música em alemão, mas não se falava de Jesus. Era musiquinha, era brincadeira, era cuidado. Na salinha. Não era uma... Não. Eu aprendi, eu tenho sim, eu não consigo cantar, mas eu tenho na minha memória, parabéns para você em alemão, que era professora, era alemã. Não, de cuidado mesmo. Enquanto as pessoas estavam no culto. E apesar que naquela época não se podia fazer bagunça, né? Porque os pais, além dos pais corrigir, tinha os diáconos e diaconisas que beliscavam as crianças. Ó, estão ouvindo? Estão ouvindo? De vez em quando a mãe pode ainda beliscar, né? Pode. Opa, eu lembro minha mãe beliscava a gente na igreja. Décima. Mas lá não. Lá, para zelar pela ordem do culto, aquela época, agora eu não sei, agora se fizer isso, a mãe... não pode. Mas elas chegavam devagarzinho. Daí não era nem a mãe, né? Não, era uma coisa é mãe, né? Diaconisa. Mas era a época, né? Era outra época. E você, qual a diferença de idade de você e seu irmão? 1 ano e 5 meses. Quem que mais velho? Eu. Você disse que você ficava realmente na casa de uma avó e o seu irmão com outra, porque eu conseguia andar. Então, quando eles brigavam, ela saía e ia para casa do meu avô. Vocês eram bem pequenos. Eu tinha uns 4, 5 anos, quando que a gente acompanha, eu conseguia acompanhá-la. O meu irmão não conseguia andar. Então, como eu era muito longe, ele não dava conta, ele ficava. Até chegou um ponto que daí a família falou, ou vocês se separam de vez ou vocês continuam. Aí eles optaram por continuar e estão até hoje, daquele um cutucando o outro. Mas então, esse ano eles fazem 61 anos de casado. Mas até eu e meu irmão, eu tinha 10 e o meu irmão tinha 9. Nós conversamos com eles e aí eles, pelo menos essa situação de brigar, separar, acabou. Mas as dificuldades sempre tiveram. E até hoje, você vai lá, mesma coisa. Diferente, né? Porque agora os dois estão idosos, mas ainda tem dificuldade. E o seu irmão se converteu também? Não. Meu irmão tem muita dificuldade para aceitar Jesus por algumas situações que ele viveu. E
Então, nós conversamos tudo, mas ele não fez decisão por Jesus, não. Os outros meus irmãos, fora esse irmão, tem mais 2 que estiveram um período na igreja, mas hoje os 2 estão afastados. Quando a minha mãe voltou, eles eram menores, né? Porque eu tenho irmãos. Eu sou 15 anos mais velho que o meu caçula. Quando ele nasceu, eu tinha 15 anos. Então, quando ela retornou para a igreja, eles foram até no início da adolescência. Depois eles estão fora. Quem é cristão mesmo sou eu. Como que é danoso, não, o mau testemunho? Uma coisa, né, que chama atenção, como a Regina falou, às vezes a gente tende, tipo assim, valorizar quem saiu, viveu uma vida lá fora, né, mas o fato de estarmos todos, né, E de permanecer. né, ainda ontem, Marcos, a gente estava conversando assim, de como que vocês, meninos, são privilegiados, porque vocês têm famílias saudáveis, né, assim, pai e mãe, que não é separado, né, que estão com a igreja, que estão trazendo vocês, então vocês estão assim muito à frente já, porque vocês devem ter muitos amiguinhos que os pais já não estão juntos, não é verdade? Então, tem muitas crianças que nem vão à igreja, né? Então, a Regina leu aqui, Salmo 78, que fala, né? A gente deve ensinar, né? A cada geração. Então, esse dever é da família. Então, que vocês entendam assim, como vocês são abençoados, privilegiados, né? De ter pai e mamãe ali que estão ensinando, passando bastão, né? E a missão deles é ensinar. Tem muitos pais que se preocupam em dar o melhor para os seus filhos. Isso é básico. Todo pai quer o melhor para o seu filho. Mas o melhor que o pai de vocês e a mãe de vocês pode dar para vocês é ensinar a palavra de Deus. Porque tudo que vocês tiverem aqui, ele é passageiro. Mas a palavra, o caminho de Jesus, da palavra, da verdade, é para a salvação. E hoje vocês têm o privilégio de estar buscando a Deus e de ter orientação, porque a palavra de Deus fala que aquele que o busca, ele ensina o caminho que nós devemos andar. O Salmo 32:8, se vocês quiserem abrir, fala sobre isso. Que ele vai ensinar o caminho que nós vamos. Isaías também fala, olha, eu vou mostrar, vou falar, esse é o caminho, andai por ele. Olha lá, Salmo 32, no versículo 8, daí eu queria que alguém lesse. É. Isso. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. Isso é o que Deus promete para os seus filhos. Mas aí no verso 9 ele fala assim, ó, não sejais como o cavalo com a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, ou não virão a ti. Então a palavra de Deus é bem específica. Aquele que teme, que tem o Senhor, Deus vai dizer o caminho que deve seguir. Até mesmo a provisão que vocês devem seguir, Deus vai direcionando, Deus vai orientando, Deus vai mostrando. Agora, quando você não tem essa direção, você não tem esse entendimento, e por que muitas pessoas acabam saindo da presença de Deus? Porque não ouve o que Deus fala para ele, não ouve a orientação de Deus, e quando vê, ele vai saindo, vai... E assim, hoje eu não vim no culto. Parece tão simples, mas no outro domingo vai ser mais difícil de você querer vir ao culto. Vai ser mais difícil. Você deixou de ler a palavra, você deixou de orar um dia, mas no outro dia eu recupero. É difícil. Por quê? Porque é uma guerra espiritual que a gente precisa ter cuidado. Eu vou sair, eu vou conhecer e depois eu volto. Com certeza pode acontecer isso.
Mas o privilégio de você ser filho de Deus, de ser guardado, de ser protegido, de ser amparado, é muito melhor do que experimentar coisas lá fora. Eu que trabalho em escola, e aí tanto a escola pública como a particular, todas elas têm as suas dificuldades, todas elas têm os níveis, as pessoas que estão ali. Na escola particular, porque o pai tem opção de pagar. Na escola pública, muitas vezes é punição, porque você não foi bem numa escola particular, então você vai ser punido, você vai para uma escola pública. Mas você vê a diferença do aluno, daquele que serve a Deus na postura, no estudo. Tem um conselheiro tutelar do Sarandi que fala que a educação que os pais dão aparece na praça. E é interessante. É interessante de ver quando a pessoa tem um caminho, que ela tem uma orientação, como isso faz diferença ao redor do que ele... Não, você não precisa colocar uma frase que eu sou cristão, eu pertenço a Jesus Cristo. A tua postura, a tua fala, o teu procedimento vai mostrar realmente se você é cristão ou não. Provérbios, acho que 11, fala sobre isso. Que até a criança vai dar a conhecer se as suas atitudes puras ou não. Acho que é 11, 28, se eu não me engano. Não é não. Mas até a criança vai se dar a conhecer se as suas atitudes puras ou não. Então, esse é o caminho, o melhor caminho que vocês estão no melhor lugar que estão. Muitas vezes, é chato, eu não tenho o que fazer, meu pai obrigou a vir. Se ele fez isso é porque ele te ama. E ele está cumprindo aquilo que Deus deu, a missão para ele, de ensinar o caminho ao Senhor. Para ele é obrigação. Não vou conseguir achar aqui, não está marcado aqui. Mas até a postura de vocês vai dizer se o seu caminho é reto e puro. Ela falou, mas ia tão bem, por que desandou? Não, na verdade já desandou bem antes. A gente, como diz o pastor Davi Almeida, o carro não deslizou aqui, não caiu. Ele vinha já dando sinais que ele não estava bom. E se esse sinal está na tua vida, você tem um momento de arrepender e mudar essa rota. Por isso que fala que nós devemos nos converter todos os dias. O que é conversão? É mudar a rota. Se eu estou indo num caminho que não está muito legal e eu sei que eu estou fazendo não está legal, eu posso mudar, não preciso ir até as últimas consequências. Eu que trabalho com crianças e adolescentes, depois que retornou a pandemia, muitos estão com dificuldade de relacionar, de respeitar um ou outro, de acolher um ou outro. Nós temos várias situações de famílias que estão procurando a delegacia por causa do bullying. Então, é bem complicado. Porque é uma geração que tem brigado pelos filhos, mas não tem ensinado, não tem cuidado. Já era difícil, né? Mais ainda. Nas escolas, por exemplo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está há 17 anos na educação, né? Você percebe, assim, uma diferença, por exemplo, na questão dos filhos, as crianças estão mais rebeldes, talvez, na escola, talvez porque os pais têm abandonado esse princípio. Sim. Você acha que está totalmente relacionado a isso? Sim. Porque hoje nós estamos vivendo relacionamentos conturbados. Até esses dias eu atendia, mas vão falar porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Se você não tem uma estrutura na sua casa, se você não tem Deus, não precisa nem... Você pode até tentar, mas o próprio princípio quebrado vai fazer isso. A quebra de princípios traz toda essa agitação dentro das famílias, e isso vem para a escola. Por quê? Porque as famílias estão perdendo os princípios. Poucas pessoas têm vindo para a igreja.
E não importa se é a igreja A, B, C ou D. As pessoas têm, com a pandemia, criou-se uma falsa noção de que nós podemos nos virar sozinhos, que nós não precisamos de Deus. Essa é a ideia que tem permanecido. Eu sobrevivi, eu cuido e eu consigo. E não é assim. Deus sem nós, ele continua. O prejuízo é nosso. Nós que não temos Deus é que perdemos. E quando a gente deixa o princípio de Deus, tudo aquilo que foi limpo, adornado na nossa casa, ele volta. É a palavra de Deus que nos orienta. Que quando a gente aceita Jesus, nós temos pecados, nós temos manias, nós temos defeitos, nós temos outras coisas. A partir que Deus entra no nosso coração, Jesus lava, limpa, purifica. A partir do momento que nós retrocedemos, tudo aquilo que nós tínhamos deixado nos acompanha novamente. Toda a sujeira, todo o pecado, todas aquelas coisas que nós fazíamos vem muito mais forte. É o princípio da palavra de Deus. Deixar a palavra de Deus deixa a casa vazia para o mundo, para as coisas do mundo, para Satanás. Você tem alguma experiência para contar desses anos e também talvez alguma relacionada ao seu período de Covid, né? Sim. Por exemplo, a experiência mais forte que você contou foi o chamado mesmo. Chamado. Voz. A partir do chamado, Deus mudou totalmente, deu uma outra orientação. Na época da pandemia do Covid, assim, a igreja estava orando, eu estava orando, estava buscando a Deus e não tinha entendimento porque era algo muito novo, nós não sabíamos o que era, o que nós iríamos passar. Eu estava orando e Deus ministrou algumas situações que eu deveria guardar, que não éramos para gastar, que a gente conseguisse poupar nesse período para não estar fazendo prestação, porque quando vocês que são adolescentes, vocês não têm ideia, mas a pandemia, e eu e meu esposo, nós somos funcionários públicos, nós dependemos da arrecadação dos impostos para nós sermos pagos. Primeira coisa que eles cortam. E se não tiver salário, nós vamos viver como? Então, nesse período antes da pandemia, estava orando e Deus disse que não era para fazer prestações, comprar coisas no cartão de crédito, porque se viesse um período sem salário, como que nós íamos sobreviver? Que não éramos para fazer, juntar o que a gente pudesse. Eu lembro o Espírito Santo foi bem específico, para guardar as sementes. Mas o dinheiro não é semente, é assim, né? Que você compra, a nossa semente é o dinheiro. Que não era, na hora eu não entendi. Depois, conversando com a minha mãe tinha ido numa ministração, o pastor tinha falado exatamente sobre isso. Que a gente tinha que guardar, que sabe aquele que guarda a sua semente para o plantio, né? Você não come tudo. Por que muitas pessoas passam por dificuldades financeiras? Porque ganha 10, gasta 11. Então, essa receita não fecha. Se você ganha 10, você gasta 11, no mês que vem você vai ganhar os mesmos 10, mas você está devendo, já tem mais um para você pagar. Então, que era para você guardar. Que não, a palavra era bem específica. Não é sábio você gastar toda a sua semente. É um princípio para a vida, é uma regra que não é só para aquele período do Covid. Mas você nunca pode gastar além do que você ganha. Você ganha uma mesada de R$100, você não pode gastar 110. Mãe, faltou 10.
você tem que aprender a lidar com aquele dinheiro. E foi isso que eu fiz. E realmente, quando nós passamos por esse período de Covid, a minha semente que foi para manter, porque nós tivemos muitos gastos. Eu fiquei. Esse direcionamento do Espírito Santo foi antes da pandemia? Não, na pandemia, orando por essa situação de como queria ficar, o que fazer, né, diante de. Porque. Não, antes. Que era para não gastar, para não fazer prestação, para não comprometer, para poder juntar o que precisar, juntasse, guardasse. A orientação de Deus, vamos comprar outra coisa? Não, nós não vamos comprar nada. Aí eu peguei a Covid, eu e o Maurício, nós passamos mal num sábado. Eu estava indo para o mercado, eu tive uma vertigem, estava no carro, dei assim Aí eu voltei, nem fui mais ao mercado, cheguei em casa e daí eu fiquei deitada, o Maurício estava na chácara, o Maurício chegou também, não estava bem, nós ligamos para o pastor, falamos, olha, nós não vamos amanhã no culto porque a gente não está legal. Quando foi na segunda-feira, nós fizemos exame, na terça-feira saiu o resultado que era Covid. O Mauri passou segunda, terça, quarta. Na quinta-feira ele melhorou e aí eu piorei. Na sexta-feira eu fui internada. Na segunda-feira eu fui para a UTI. Fiquei lá 39 dias. Voltei. Não sei que no total foram 50 dias de hospital. Quando nós saímos com, além de Deus ter abençoado a gente ter feito um plano de saúde que cobriu muitos gastos, mas como eu saí com a minha sala se tornou um quarto de hospital. Nós tivemos que colocar cama hospitalar, usei oxigênio, eu fazia fono porque eu perdi os movimentos, eu não falava, tive que fazer tráqueo. Aí eu tive que reaprender a andar, a falar, a escrever. Depois que eu saí do hospital, foram 30 dias, aí eu comecei a dar os primeiros passos. Mas quando eu saí do hospital, eu saí sem movimento nenhum. Não tinha movimento, eu mal mexia as mãos. Então eu tive... a fisioterapeuta falou, em 30 dias a senhora vai estar andando. Nem ela mesma depois falou que acreditava que isso ia acontecer. Me sentava na cama, caía. Aí o que eu fui fazendo? Eu fui reaprendendo. Colocava na cama, eu já ia me escorando. No começo eu escorava com o braço. Já fui ficando. Aí já fui melhorando. Para não ficar muito pesada para o Mauri, eu estava no inverno, ele colocava meia. Então, o que eu fazia? Eu ia escorregando, aí eu ficava de pé e ia arrastando a perna para poder ele me ajudar, até pôr na cadeira, da cadeira ir para o banheiro ou para onde precisava ir. Aí um dia a fisioterapeuta me sentou e falou assim, tenta levantar. Não movi nem 1 milímetro. Aquele dia me deu um desânimo. Eu falei, Jesus. Porque eu precisava de tudo. Eu dependia do meu esposo de tudo. Para comer, para tomar banho, para me movimentar. Não me conseguia virar na cama. Eu não virava. Aí doía. Eu tive escara, que é ferida. Fiz ferida nas minhas costas. Então, assim, todo esse processo, o que nos fortaleceu? É saber que Deus estava junto comigo, que Deus estava ali. A gente assistia os cultos, o meu esposo, nós fazíamos devocional ali, ele orava, mas em tudo isso nós sabíamos que Deus estava ali com a gente, segurando nossa mão e dando a orientação certa. Aí, e assim... dificuldade? Mas nós passamos. Por quê? Porque Deus estava com a gente. Quantas pessoas que não conseguiram passar por isso, tem
uma moça, ela tem 20, agora está com uns 20, 26, 27 anos, que passou pelo mesmo processo. Ela ainda continua na cama, ela continua usando fralda, por quê? Porque ela não conseguiu passar por esse processo e ela não consegue ver possibilidade de sair. E ela tem 20, agora 26, porque semana passada fez 2 anos que eu saí do hospital, né? Então eu comemoro cada... Regina, tudo isso foi devido ao efeito da doença, do Covid? Sim, sequela do Covid. Tudo isso é sequela, tipo, Sequela. essa questão de não ter o movimento, de Tudo. não ter força. Sim, a fraqueza. Porque você pegou bem naquele pico, né? Não tinha No pico. vacina, não tinha nada. Eles estavam vacinando pessoas de 90 anos. Bem no comecinho. Bem no comecinho. Então não foi nada relacionado à internação? Não, da internação eu tive infecção hospitalar, que é de ficar aquele período na UTI, mas tudo é decorrência da Covid. Até essa última cirurgia que eu fiz é decorrência do Covid e da medicação. Por que eu e meu esposo, nós tivemos Covid e dele ele passou muito mais tranquilo? Porque eu tinha asma. E a traqueostomia foi depois que teve alta? Não, durante ela, tanto que quando fizeram, eu não sei. Algumas pessoas falam, você teve alguma experiência com Jesus nesse período? Não. Os primeiros, eu acredito que foi os primeiros 21 dias que eu fiquei, que depois que eles foram tirando a sedação, que eu fui retornando, não lembro de nada, a não ser sons, barulhos, assim, não tive nenhuma de falar assim, teve alguma experiência com Deus? Não tive. E ao voltar, a sensação é que passou muito tempo ou como se fosse Não. uma noite só disso? Não, eu fiquei sem noção de tempo. Quando eu acordei, e já fazia 3 dias que eu estava sem medicação, que eles estavam tentando, e eles estavam preocupados, porque 3 dias para voltar, eu vi o Amaury muito longe, eu vi o Amaury como daqui lá naquela árvore. Ele estava pertinho, mas eu enxergava ele muito longe. E aí ele até brincou, falou, moça, belisca ela, porque ela gosta de dormir. Então, mas eu vi ele muito longe. E ele falou assim, você sabe quanto tempo você está aqui? Não. Foi um período assim que realmente eu fui guardada. É como se tivesse assim, não tem. Você estava sofrendo? Não. Você não estava consciente, tá? Não, estava em coma induzida. Então, durante esse período eu não lembro de nada, não tenho assim memória. Até depois, fazendo o exame, uma doutora falou para mim, Regina, você teve algum... Eu falei, não, sou Afonso, é assim mesmo. Mas nesse período não. Depois que eu acordei, aí sim, quando desligaram o aparelho que faz um barulho muito grande, que era de oxigênio lá, fez um barulho, tanto que eu achei que eu ia levantar e ia sair andando. Depois daquilo, é que eu tive noção de que, assim mesmo, eu achava que eu ia levantar daquela cama e ia sair andando. E depois que eu voltei, que eles começaram a daí trabalhar, nós vamos pôr a senhora sentada. E depois uma pessoa acabou falecendo lá e eles me deixaram muito tempo. E a posição que eles me deixaram, eu fiquei. Aí eles ficaram preocupados. Daí vira a situação. Não. Porque eu tenho. Até com os médicos. Sim. Ninguém sabia. Não. E era um laboratório. Teve uma noite que 2 pessoas morreram literalmente do meu lado. E quando você retornou, assim, acordou, a mente voltou normal. Não, a mente sim, mas eu não tenho noção eu não tinha noção de quanto tempo eu fiquei ali, do que tinha passado. Não, era... Realmente você lembrava de tudo. Não tive problema de memória. Minha dificuldade foi muscular. A memória, tanto que tem gente que tem sequela até hoje, né?
Não, minha memória, tranquilo. A minha parte foi a parte muscular que eu tive. Nosso organismo, ele é como se fosse um chip. Desligou aquilo ali, você tem que trocar aquela pecinha para ela funcionar novamente, senão ela não funciona. E aí foi recuperando os movimentos, depois fui andando. Algumas vezes eu ia fazer a fisioterapia, que eu fiz fisioterapia em casa, às vezes tinha um movimento de abaixar, eu caía. Então é um processo bem complicado. E nesses 2 anos eu sempre estou fazendo acompanhamento com médico cardiologista, pneumologista, endocrinologista, porque eu, nesse período fiz uso de insulina. Eu tenho que fazer a atividade respiratória até hoje. Eu tenho que fazer todos os dias atividade respiratória. Então, assim, estou sempre sob cuidado. Até outubro descobri que eu precisava fazer uma cirurgia por causa da sequela do Covid. Foi essa última cirurgia que eu fiz. Estava cuidando porque assim, o médico falava, ó, vai no neuro para ver, porque como é uma doença nova e que está trazendo muitos, então cada mês a Unimed me ligava e me dizia para fazer um acompanhamento para ver, porque tá dando muito problema nisso, muito câncer, muito. Então você vai cuidando, mas até então eu não conhecia nenhuma pessoa que tinha tido problema com os ossos. Então, aí ó, procura o pneumo, já fazia acompanhamento. Então, o cardiologista, eu tive acompanhar, fiz vários exames. Com a endócrino, a questão da insulina, eles queriam que eu fizesse uso da insulina. Eu falei, não vou fazer. E foi uma briga. Ah, se a senhora não melhorar, a senhora vai. Não vou. Mas até eu comecei a ter problema eu senti muita dor na perna, e aí fui cuidando achava que era uma dor e não era. Era a sequela do Covid. O médico disse que não sabe se dizer se foi ou vírus ou medicamento que foi usado para o Covid, mas é o Covid. É um milagre mesmo, né, Regina? Olhar você já está ali toda, né, ativa, trabalhando normalmente, né? É assim, ainda inspira cuidados. Eu estou tratando para não ter que fazer na outra perna também, mas é uma coisa assim que a gente vai vencendo as batalhas do dia a dia. E deixa eu fazer uma pergunta. Você, em todos esses anos também, eu achei interessante, você falou que a igreja te ajudou a descobrir também o teu talento ali profissional, Sim. né? De estar lecionando. E a tua experiência assim, espiritual com Deus, você já viu também testemunhos de você estar ajudando alunos? Sim. Estavam ali, né? Sei lá, você deu uma palavra. Sim. Ó, o pastor Giancarlo foi meu aluno. Então, assim, tenho pessoas que descobriram o ministério, médicos, advogados. Então, assim, tenho várias experiências de aluno. Ah, professora, tenho alunos aqui que foram os meus alunos. Tem vários aqui que foram os meus alunos, que estão na igreja. E aí, lá, à medida que nós podemos, falar de Jesus. Mas tem experiência de vários alunos estarem à frente, pastores, presbíteros. E uma época eu estava bem desanimada com a questão do departamento infantil e Deus falou que eu ia ver o fruto do meu trabalho nessas pessoas. Ele vem, né? Ele vem. Alguns você vai ver só daqui a uns anos. Eu até tenho uma família
Eu sempre falei, e os 3 foram os meus alunos, e esses dias atrás a mãe falou assim, nossa, ela falou assim, nós tivemos reunião de pais e ela foi, e ela acabou saindo da reunião. Eu falei, não, mas eu vi você. Ela falou assim, você que é professora, que eles falam tanto. Porque assim, eu sou tida como uma professora brava, né? Não é brava, a gente tem que aproveitar as oportunidades. E as oportunidades, a maioria dos alunos não tem de aproveitar aquele momento de estudo para estudar, de ter um foco, de ter de ver que ele tem uma possibilidade. Por quê? O que a maioria dos alunos quer? Brincar. E não tem... Quem estuda numa escola particular já tem um foco diferenciado, porque a escola particular, ela traz ela vai afunilando para você fazer um vestibular, para você ir buscando uma profissão. O aluno da escola pública, muitas vezes, não tem essa orientação. E ele não sabe o que ele pode aproveitar ali, que depois não precisa correr através do cursinho. Não aproveitar. A maior briga com os alunos é eles quererem ter aula vaga. A aula vaga é sinal que falhou o ensino. E eles querem brincar. Por quê? Porque a mentalidade é para aquilo, para aquele momento. E nós que já somos mais, que temos mais experiência, nós vemos o futuro. Então, Regina, eu tenho direito a ter aula vaga. Não, você não tem direito à aula vaga, você tem que ter direito à aula. A aula vaga significa que o sistema está falho, que você precisa de buscar. Eu comecei essa batalha, foi com meus filhos, de orientar, olha, é muito pouco, vocês vão concorrer, se vocês pensam em fazer uma faculdade, vocês vão concorrer com pessoas que têm outra oportunidade. Mas tem coisa que a gente só vai passar se viver na prática, né? Alguém aqui está na escola pública? Qual você está? Escola municipal. A municipal ainda é muito boa, né, aqui na nossa cidade, né? Mas todas as escolas, ô Marcos. Escola estadual, né? Todas as escolas quê? As escolas são boas. O diferencial é o aluno e a família. Porque, assim, o professor, se o aluno começa a cobrar, ele tem que se virar. Mas qual que é o diferencial? Se o aluno acha que ele tem direito a ter a aula vaga, ele não tem a mentalidade que ele tem que estudar. A maior parte dos alunos que têm dificuldade são os que não fazem as tarefas, que a família não acompanha. Então, assim, são problemas que poderiam ser solucionados e que muitas vezes não solucionam. Por quê? Porque eu falo que é a mentalidade de escola pública. Um finge que ensina, outro finge que aprende e outro aceita do jeito que está. Regina, para a gente concluir, qual mensagem você dá para esses meninos? Busque a Deus. A experiência com Deus é particular. Tua mãe teu pai pode te ensinar, mas não pode. Esse relacionamento é seu com Deus. É individual. Não tem outro caminho. Ele é você e Deus. E através desse relacionamento, todos os outros vão ser estabelecidos na época adequada. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, meninos? Vocês estão no melhor caminho. Estão muito privilegiados. E geralmente acontece ao contrário. Geralmente mais é meninas que vêm para a escola bíblica do que os meninos. Vocês... É lindo, é maravilhoso. Tem uma dúvida, Luquinhas? Ela falou que estava no Beliscão. Da Beliscão. Com minha mãe não, né? Ela é do Beliscão. É de Caxias. É de Caxias? Mas a sua época é diferente da minha. Os homens são seres sociais. Cada época tem uma forma de ensinar. Por isso que eu não posso falar, na minha época era assim. Na minha época era assim, porque era o costume da época
se dão uns. Hoje vai dar conselho tutelar, vai dar polícia. Certo? Bom. Regina, muito obrigado. Amém. Deus continue. Espero ter ajudado.